a numeróloga e tentava alguma explicação, algum contato, nada. Aí fui para um outro lugar também, que também era uma pessoa, tipo uma numeróloga, mas era algo mais profundo, assim, eu não fiz aquela, como que fala que você dorme? Hipnotizar? Não fiz nada disso, né? Processo? Isso, eu não fiz, né? Então, mas ela queria fazer, eu falei, não vou fazer isso não. Eu falei assim, se minha mãe falar, ela vai falar aqui com você, mas eu preciso fazer isso não. E nada, mas, enfim, esse meu amigo, ele tinha uma loja de roupas, sempre trabalhou com mulheres. Esse que eu morava com ele. E ele vendia roupas para mulheres, sempre roupas muito sociais, roupas decentes, né? Não roupas indecentes. Então, eu sempre vendia muita camisa, muito blazer, muita coisa assim. E nessa loja dele frequentavam muitas mulheres crentes, mulheres de oração. Muitas mulheres de oração. Muitas mulheres da Assembleia, muitas mulheres da Universal, muitas coisas assim. E aí eu lembro que eu corria dessas mulheres demais, porque elas sempre queriam orar por mim. Sempre queriam orar por mim. Eu, né, no mundão, com aquelas roupas vulgares, peito para fora, bunda para fora, daquele jeitão. E elas vinham atrás de mim e falavam assim, Everaldo, olha aqui, eu não quero saber de oração de ninguém. Não quero saber, tá? Não vem com esse negócio de oração, que eu não quero. E elas vinham e oravam e falavam que Deus tinha um propósito na minha vida, e falavam com ele, porque aí elas começaram a ficar com medo de mim, porque eu falava mesmo na cara delas, não quero saber de crente, e eu não quero saber de crente. Elas sabiam que ele era gay? Sim, okay. Sabiam. Só para saber. Não, sabiam, tipo assim, mas né, elas ali orando também com ele e tudo mais. E aí elas, né, acabavam entregando algumas coisas para mim, né? Mas na época eu nem sabia o que era profecia, né? E ok, essas mulheres indo e tudo mais, só que esse meu amigo gay, né? Ele passou por um certo período muito complicado, que ele começou a ter síndrome de pânico muito forte, muito forte. E ele já tinha antigamente, não no período que eu morava com ele, antigamente ele já tinha tido pacto, né, coisas com a Umbanda, com Macumba. E o que aconteceu? Ele começou a ver muita coisa dentro de casa. Eu não via nada, né? As irmãs oraram para ele assim, mostra para ele. Vai saber, né? Com certeza, alguma coisa foi. Mas por que essas irmãs E ele do via coque, vamos dizer assim, muito. tá fazendo para comprar lá na loja de um rapaz que é homossexual? Tô aqui pensando, acho que foi oração das irmãs. Senhor, abre os olhos dele. E daí, só que o negócio complicou. Aí ele via muita coisa e ele sentia algo, né? Ele via muito demônio dentro de casa, ele descrevia para mim. Hoje eu tenho noção do que era, né? Eu sei exatamente o que é, quais que são, mas ele falava, ele falou, tá me sufocando, vai me matar. Né? E eu não via nada, eu não via nada dentro de casa, sentia assim uma opressão na casa, né? Mas assim, não via nada. E o que aconteceu? Ele estava num período tão terrível dessa síndrome de pânico, só que ele sabia que ele já tinha servido, né, a esses demônios lá atrás, que começaram a perturbar ele. Ele sabia o que era, mas eu não sabia direito o que era, mas ele sabia do que era, né? Então, aí o que aconteceu? Ele foi buscar um pai de santo que morava ali na época para poder ajudar ele, porque ele falou assim: eles vão me matar. Esses demônios vão me matar. Se eu não procurar ajuda e não voltar a trabalhar, né, para eles vão me matar. Então eu lembro que eu fui com ele na época nesse pai de santo, e eu muito curiosa do sobrenatural, porque eu sempre gostei desse lado, né? Então eu fui com ele, e esse pai de santo já
né, já incorporou ali na época na casa e já começou a baforar bebida para os santos ali e já incorporou, né, e começou a falar com ele. E falou que ele tinha que voltar, porque se ele não voltasse, né, ele já estava com a vida ruim e ia ficar pior, né. Então ele começou o quê? Esse meu amigo, começou a receber essas entidades dentro de casa. Ele não ia para o centro, trabalhar lá no centro, porque ele não queria fazer cabeça, né, que eles falam, para você fazer a deitada para o santo, né. Ele não queria fazer, e ele falou assim: "Não, eu vou começar a receber aqui em casa, porque ela está me incomodando", a pombagira que ele trabalhava estava incomodando ele. E ele sabia exatamente quando ela vinha, o dia que ela vinha, ele já avisava com antecedência, Que loucura. ele falava assim: "Hoje ela vai vir", né. E eu e ele só morávamos na casa. Só que aí tinha uma vizinha que morava do lado, nós morávamos num sobrado, vários sobrados. Uhum. A da ponta era macumbeira, a do meio era crente. E o meu amigo estava na macumba, mas não querendo estar na macumba, porque Aham, só por hã. a mãe dele, ela faleceu tem pouco tempo agora, tem dias, mas crente, assim, mulher de oração da CCB. E aí o que que aconteceu? Teve um dia que essa minha vizinha do lado, e ela orava muito em línguas, ela passava a madrugada orando em línguas. E a Hum. janela dela dava para a minha janela, e eu escutava. Eu falava: "Essa mulher está endemoniada". E Eu você falava achou que era demônio? eu achava que era, porque eu não tinha tido contato com pessoa que orava em línguas. Eu falei assim: "Everaldo, essa mulher está endemoniada". Eu falei assim: "Essa mulher está recebendo demônio dentro da casa dela". Eu falava assim na minha cabeça, né. Hum. E ela orando madrugada, e orava, orava, começava meia-noite. Ela começava meia-noite e ia terminar lá pelas 3 da manhã. E teve um dia, né, eu muito revoltada, rebelde, ia pra balada, voltava de tarde, de noite, todo mundo me via, porque o portão da casa, essa minha vizinha arrumou uma arapuca santa que eu falo, né, que a gente fala: "O Senhor arruma certas arapucas santas". Ela me chamou para casa dela com uma desculpa de que ela queria fazer uma dieta, né, que eu atendesse ela na casa dela. Eu falei assim: "Ah, tá bom, né, vou lá fazer porque ela tá me pedindo", a minha vizinha é boazinha, né. Uhum. Mas assim, não ia muito com a cara dela não, porque eu achava que Achava ela ela era meia estranha. doida, né, achava Hã. ela meio estranha, assim, né, e eu daquele jeito meia rebelde. Aí ela me levou lá para casa dela e ela falou assim: "Olha, nós estamos nos mudando, nós vamos mudar para outro lugar, mas eu queria te falar, que Deus tenha um plano lindo para você, e que você vai". Eu já estava com um pensamento, assim, meio que de vir para cá, né, mas ainda não estava nada decidido. Falou assim: "Deus vai te levar para uma terra que ele vai transformar você por completo, e ninguém vai reconhecer você. Ninguém vai reconhecer, porque você não vai ser nada disso que você é hoje. Você vai ser uma pessoa completamente transformada. E é propósito do Senhor". E eu: Uhum. "Ah, amém", né. E fui embora. Tipo assim, essa mulher tá doida, né, tá falando isso e aquilo. Só que Everaldo servindo a demônio, mas também crendo em Deus, aquela confusão Que danada. confusão da mente. Porque ele queria seguir os caminhos do Senhor, só que aqueles demônios perturbavam Não ele dia de deixava. noite e não deixavam. Então o que acontece? Essa mulher, esse casal de vizinho nosso se mudou, Hum. entrou outro casal de amigos do Everaldo, que ele conhecia de muitos anos atrás. Era um casal, o homem e mulher no caso, né. Uhum. Então ficou como? Ficou 3 casas de macumbeiro, porque Meu esses Deus. 2 também eram macumbeiros. Hum. Só que também estavam parados, vamos dizer assim, né. Uhum. Não estavam exercendo ali, mas tinham, né, recebiam entidades, recebiam pombagira e tudo mais. Como o Everaldo voltou a receber esses demônios dentro de casa, que Hum. eles vinham, incorporavam dentro de casa, os vizinhos começaram a vir também lá em casa. E que Hum. e o que que aconteceu? Eu lá no meio. Só que eu ficava lá, assim como eu estou aqui. Eles endemoniados ali, recebendo as entidades conversavam comigo, tá. Nunca, nunca tive medo, nunca tive medo, Sério? nunca tive medo.
Nunca tive medo, eu falo que é um propósito. Depois de muitos anos, né, eu estando aqui já, poucos anos atrás, o Senhor me levou a esse episódio, né, e falou assim: "Já era um propósito que eu tinha na sua vida", Uhum. né, de você ver, de você conhecer, de você saber sobre esses demônios, né, sobre a pombagira, sobre Exu caveira, sobre, né, todos esses demônios que eles incorporavam. Então eu já sei o cheiro. Quando vem o cheiro hoje, né, quando eu sinto o cheiro, eu já sei quem é, eu tenho identificação, eu sei de quem é, a voz, eu sei de quem que é, Uhum. né, quando incorpora, eu já sei de quem que é. Então eu tive esse contato por um propósito do Senhor, por trabalhar, né, hoje, assim, com Hum. libertação, né, que o Senhor me leva para esse lado um pouco mais da libertação. Então, ele começou a incorporar esses demônios, começaram incorporavam ali e conversavam comigo. Só que eles mesmos falavam para mim, né, Hum. a pombagira incorporada, às vezes o tranca-rua, né, o tranca-rua vinha muito também, e falava comigo, eles falavam assim: "A gente não pode fazer nada com você, nem se a gente quiser". Aí a pombagira, né, cabeça, que era a Padilha do Everaldo, ele botava a mão na minha vizinha e na mesma hora ele botava a mão, ela muito sarcástica, né, porque a pombagira é muito debochada, botava a mão na minha vizinha, ela incorporava na hora, já começava a girar ali, ela tinha Maria Mulambo. E botava a mão no meu vizinho, ele incorporava ali na mesma hora, e ela muito debochada e ria. Ela falava assim: "Olha aqui, o que que eu faço?". Bom, botava a mão e incorporava. E ela falava assim: "Para você a gente não pode fazer nada. Você tem uma luz, você tem uma luz, e a gente não pode, porque você é filha do homem, Filha do homem. filha do homem". Ela falava assim: "Você é filha do homem de branco, e a gente não pode mexer com você. A única coisa que a gente pode fazer com você é limpar você da inveja", eles falavam. Ah. Só isso. Era só que eles podiam fazer. Então eles não me encostavam, assim, eles vinham, assim, perto de mim, assim, e fazia, assim, como se estivesse limpando, me limpando, né, Hum. como se eles estivessem me limpando, mas não faziam nada. Porque ali naquele período, né, hoje eu tenho noção, já tenho conhecimento, falo que o próprio Deus me falou comigo, né, que eu já era separada do Senhor desde o ventre, já sabia, mas ali, o Senhor já tinha um propósito, então ali eles já reconheciam, né, a Hum. unção que estava sobre mim, né, enfim, que era Deus, que era, né, aquele quem me guardava ali naquele momento. Uhum. E teve um certo dia que eu fui com o Everaldo, nós fomos no centro de macumba, porque ele incorporava até então só em casa, né, e tinha todas as quintas-feiras, geralmente era o dia que a pombagira descia, incorporava, então era muita bebida, muito cigarro, porque eles têm cigarros específicos, eles têm bebidas específicas que cada um gosta, né? Então, charutos, né, específicos, Tranca-Rua tem charuto, Pombagira gosta muito de martini, vinho doce, e Tranca-Rua gosta de whisky, né? Então, assim, eles tinham as bebidas que eles gostavam para ir também tinha que limpar o ambiente para eles poderem vir, né, poderem se Se achegar. manifestar E ali. isso, tinha os pontos, né, as músicas que eles gostam, que na verdade nada mais é do que certos sambas, certos pagodes, certos batuques que são, né, tanto que carnaval, todos esses essas músicas que tocam no carnaval, que as pessoas inocentemente colocam na TV dentro da casa delas, são pontos de pombagira, são pontos de demônios. E São pontos através ali. desses pontos, dessas músicas, eles vêm, né? Eles são chamados com facilidade, com mais facilidade, então eles vêm. E nós fomos, então, eu falei assim, eu falei para ele, eu quero ir num centro, porque esse pai de santo que tratou dele ali no começo, ele tinha um centro, né, em Balneário, em Camboriú, e ele, né, cuidava desse centro. Eu falei assim, eu quero ir lá para ver como é que é. Eu falei Uhum. que vocês estão recebendo esses demônios aqui dentro de casa e eu estou vendo como é que é, mas eu quero ir lá para ver como que trabalha. Eu Uhum. quero ir lá ver como que é uma festa de pombagira, né? Porque era uma festa de pombagira e tranca-rua naquele dia tinha. Então eu fui, eu falei, vamos, eu falei, eu quero que vocês me levem lá. E aí nós fomos. Eu fui.
com ele. E eu fiquei impressionada, porque quando eu cheguei lá, era uma festa, literalmente uma festa. Tocava samba e pagode. Então, como eu falei aqui agora, são pontos de Pombagira. Uhum. E todos com as suas roupas, né? Com os vestidão, Pombagira com vestidão, e os tranca-rua com chapéu, as roupas, as capas, as bebidas e tudo mais. E Everaldo não foi fantasiado ali naquele dia, porque ele não queria servir, na verdade. Né? Ele não queria tipo, entrar para aquilo ali e ter que ficar servindo daquela maneira. Né? Então ele recebia ali em casa, meio que para tentar sobreviver, porque senão né, falavam que iam matar ele. E eu lembro que eu me acheguei perto da roda, eu já com certo discernimento, graças a Deus, um pouco de discernimento que Deus me deu, eu não comi nada, porque sempre tem muita comida, né? Tinha frango com quiabo, que é comida que Pombagira gosta, com farofa, com isso, com aquilo. E eles ofereceram para mim comida. Ah, come. Eu falei, não, comer, não vou comer, não. Eu falei, vou ficar aqui que eu quero ver. E começou o batuque. Assim que o batuque começou a festa, eles já começavam, um incorporava, outro incorporava, outro incorporava, outro incorporava, e um atrás do outro, assim, bum, 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 é algo muito, muito interessante até. E eu lembro que eu me acheguei um pouco perto da roda, eu estava distante, eu vi eles incorporando, estava distante, mas eu queria me achegar um pouco mais. Aí Everaldo falou assim, não vai muito perto, fica mais aqui. Eu falei assim, não, eu quero ver, né? Eu quero ver como é que é, eu quero ver. Riscava a faca no chão, e era faca, e era risada, e era gargalhada, e era cigarro. E as pessoas chegavam até eles pedindo trabalhos, né? Que é isso que eles fazem. Então as pessoas chegavam com dinheiro, eles chegavam para essas pessoas incorporadas, essas pombagiras, esses tranca-ruas, pedindo amarrações. Ah, que eu quero que você prejudique a vida do fulano. Eu quero que você prejudique a vida da ciclana, porque ela está saindo com meu marido. Eu quero que você prejudique a vida do meu ex-marido. Eu quero que você prejudique a vida do tal. Eu quero que você prejudique o meu patrão. Era esses pedidos. É só Nossa. Esse tipo de coisa que rola lá. Não, né? não tem, então, uma cuba branca. Não, não porque tem uma... Não sei se você já viu uma onda agora da cultura no Brasil, cristianismo com cultura, que todos nós, Deus é o mesmo para todos. Uhum. Eu não sei de verdade como que a cegueira vai, entendeu? Não sei até onde a cegueira vai, mas Deus não se mistura de forma nenhuma. Jesus não se mistura com sujeira. Se não glorifica o nome de Deus, se não glorifica o nome de Jesus, Jesus nem Deus está lá dentro, não, nem Espírito Santo. É Deus ou é diabo. Ou é obra de Deus ou é obra de ninguém. Não existe. E Deus não vai pedir sangue de nada, né, gente? Não, sangue único que foi derramado na cruz de Jesus macumba, é o único sangue gente, que a gente precisa e acabou. É sangue derramado, são animais que são mortos nesses trabalhos, matam esses animais, tá? Para ter o sangue, para que essa entidade se alimente desse sangue, a entidade vem buscar esse sangue, né? No consentimento deles, né? A entidade vem buscar esse sangue, se alimenta para que esse trabalho ele seja feito. Então, um episódio que aconteceu lá dentro do centro de Macumba foi uma vez só, dentro do centro mesmo, eu fui uma vez só. Não comi nada, mas eu cheguei mais perto. Eu falei, Everaldo, eu quero chegar mais perto. E esse pai de santo que ajudou o Everaldo estava incorporado também ali, então me senti mais confortável, meio que assim, eu conheci esse cara aí, eu vou ficar aqui, porque, tipo assim, já conheço ele, né? Aí cheguei ali perto, só que o que aconteceu? E aí o Espírito Santo de Deus me levou um dia a me recordar desse episódio. Eu cheguei perto e eles me cheiravam. Eles não olhavam no meu olho. As outras pessoas chegavam, perguntavam, eles conversavam. Eles abaixavam e eles cheiravam e eles faziam assim e saíam. Eles vinham, cheiravam e tipo assim, como se o meu cheiro incomodasse eles e eles saíam. E eles, tipo assim, não falaram comigo, não conversaram comigo, né? Não vieram até mim falar nada, porque tinha pessoas que eles puxavam
para conversar, para falar, enfim, tudo mais. Uhum. E comigo não. E eles criaram uma repulsa, era como se eu estivesse atrapalhando aquele negócio ali. Uhum. E aí eu lembro que Everaldo me puxou, aí tipo assim: "Vamos sair daqui". Tipo assim, como se eu estivesse atrapalhando ali a roda deles, a gira Uhum. deles. E eu saí e fui para fora. Aí acabou, né, era isso, né, entrega, oferenda de bebida e comida, e animais, né, e tudo mais. E, eles quiseram, né, pediram se eu quisesse comer, eu falei que não, e acabou ali, desincorporava ali, e depois o demônio saía e cada um vida que seguia. E foi um período assim, desse período todo até eu voltar, até eu ter, né, essa data de vir para os Estados Unidos, esse meu amigo incorporava dentro de casa e recebia essas entidades e eu ficava lá, sentada como eu estou sentada aqui. Na época eu bebia, né, tomava minha bebida, fumava meu cigarro, ficava ali com eles e eles lá girando, incorporado ali, até que acabasse, resolvesse sair, eles saíam e pronto, acabava ali. Uhum. Então, para mim, aquilo ali, tipo assim, não Virou uma tinha coisa medo. comum. Eu não tinha medo, né. Eu falo assim, hoje tem pessoas que, se você fala algo assim, tem pavor só de escutar, né. Hum. Eu, por conta, né, o Senhor falou comigo que por conta desse meu chamado, eu vi muita coisa ali. Foi uma experiência que eu tive ali, foi um período de experiência que eu tive para identificar, para ver, para sentir o cheiro, para saber como é, para saber como que eles fazem, o que que eles gostam, o que que eles não gostam, Hum. né. Eles gostam de muita sujeira, eles gostam de perversidade, eles gostam de ambiente sujo, eles gostam de tudo aquilo que é sujo, então tudo aquilo que não vem do Senhor, né, Uhum. eles gostam. E até que chegou um certo determinado tempo que, eu vim, né, tinha a decisão de vir para cá, recebi palavras, né, dessas irmãzinhas do coque, algumas, de que era propósito do Senhor que eu viesse para cá. Essas palavras com as irmãzinhas, quando que foi o seu contato com elas? Então, eu era na loja. Quando você ia na loja lá, que É, eu elas ia na queriam orar por loja, você, e elas aí você queriam orar. recusava a oração de você não sentia nada da parte de Deus ali, tipo, parente pelo que eu estou entendendo, você sempre buscou no ocultismo, no espírito para preencher o seu espiritual, mas quando as irmãzinhas te traziam a palavra, você tinha rejeição? Eu não é que eu tinha, vamos dizer assim, não é que eu não tinha rejeição da palavra delas não, porque eu acreditava em Deus, eu acreditava que Deus usava elas sim. Mas tinha uma A minha repulsão. repulsa, sabe qual que era? Era a tal da religiosidade, porque eu achava elas não, hoje eu vejo que elas não, mas da minha parte, eu tinha um preconceito com elas, porque eu me vestia muito vulgar, e eu achava que elas já estavam me julgando ali. Hum. Porque eu falava que eu nunca ia ser crente para usar saia, cabelo longo e essas roupas de crente tampada, Hum. que se cobre. Então eu falava assim, Eu só vou eu pedir para ela ficar em pé para você o tamanho do cabelo, como que ela se veste bem comportada hoje. e, Que é bem engraçado, tudo que a gente fala assim: "Eu não vou ser nunca vou. eu nunca vou fazer isso". Então, Ah, eu falava Jesus que eu nunca amado. ia ser crente, que eu não gostava de crente por conta disso. Eu falava assim: "Não, essas mulheres ficam me julgando pelas roupas que eu uso, elas vão ficar falando da minha roupa, e eu não quero ser crente, eu não quero essa igreja de crente", né. Hum, Mas teve um período também que Everaldo voltou para a igreja, né, oh meu Deus. quis buscar o Senhor, se batizou nas águas, mas voltou de novo pra macumba, uma confusão danada. Na verdade não se converteu, né, Uhum, brincou, né, um pouco ali eu falo, porque se a conversão é genuína, né, uhum. mas, enfim, eu ia para a igreja com ele, para tentar ajudar ele, e ali eu já sentia, assim, aquele toque do Espírito Santo. Eu sempre fui muito quebrantada, sempre fui uma pessoa muito quebrantada. E ali eu chorava muito, só que eu ficava com vergonha, eu falava: "As pessoas estão me vendo", e eu tinha medo de ficar endemoniada. Eu não ia para a igreja, eu comecei a evitar de ir, porque eu tinha medo de ficar endemoniada. Por causa dos contatos com os demônios? Eu achava assim: "Não, eu acho que se alguém orar por mim", porque Evocaria. só que a minha questão era a seguinte, eu já era tocada pelo Espírito Santo. E eu já tinha aquele poder dentro de mim, eu sentia o poder, só que eu achava que o poder que eu sentia Hum. era algo tipo maligno.
Por eu ter Ah, contato com, né, com esse lado do ocultismo, hum, eu achava que aquele poder que eu estava sentindo dentro de mim, aquele toque, aquela vibração, aquele geralmente. tremor dentro de você, que quando o seu Espírito Santo te toca, você treme da cabeça aos pés, eu achava que era demoníaco. Hum, E aí eu falei assim, eu falei assim, eu não quero mais ir, porque eu acho que eu vou cair endemoniada. Eu falava, porque toda vez que eu vou, eu choro muito e eu sinto esse tremor dentro de mim e eu achava que eu ia cair endemoniada. Só que dentro da igreja que nós íamos ali, eu não recebi nenhuma palavra, era uma igreja muito grande, muito conhecida em Balneário Camboriú, mas não tinha aquele mover assim do Espírito Santo, sabe? Não tinha aquele mover assim. Então ali parei de ir e ficou por isso mesmo, uhum. sabe? Gil, só um minutinho. A gente vai dar uma pausa. Eu não quero que você tenha problema. São 12h42. Ah, sim. Tá, eu vou tentar continuar, porque daí eu agora dali para frente é rapidinho. É, você tem certeza que a gente pode fazer outro dia também? Não, eu vou continuar um pouquinho mais. Você pode, se você quiser, a gente faz um encerramento só dessa parte do espiritual aqui, do que você saindo, né? E indo por encontro. Não sei. Você fica à vontade. Tá, Eu tô porque eu vou falando porque eu falando também para tenho. que até eu chegar até no encontro com Jesus, né? Aham. Que aí eu vou parar ali, então. Então tá. E então, aí eu acabei, né, tendo algumas palavras dessas irmãzinhas e eu tinha também uma convicção muito grande no meu coração. Eu falo assim, eu não tinha contato com Deus da maneira que, né, eu conheço hoje, Uhum. mas eu cria em Deus. E eu falava com ele, da minha maneira eu falava, mesmo tendo contato com esse ocultismo, porque eu não participava. Uhum. Era meu amigo que participava daquele negócio, eu só estava sentada ali, né? Uhum. Mas eu via, tinha contato, mas eu não fazia parte daquilo Você ali. não estava fazendo o trabalho, você só O estava trabalho, até assistindo. porque eles nem me aceitariam, eles mesmos, esses demônios falavam comigo, e esse pai de santo, Uhum. né, quando chegou no período de eu vir para cá, ele falou assim, ela tem que ir, porque não é aqui o lugar dela e não Uhum. tem o que a gente fazer, mesmo que a gente quisesse trazer ela, ela não é aceita, né? Como se fosse, agora vamos trazer para o nosso lado aqui. Nosso lado, quando eu falo nosso lado, que o canal, né, a gente está falando para muita gente, mas eu sou evangélica, cristã, a Ju também, e às vezes me dá uma raiva santa de ver pessoas indo frequentar a igreja. Não é que eu tenho raiva das pessoas, cada um está na sua fase. É. Mas eu chegava no ponto quando eu estava só na minha religiosidade de apontar os dedos. Eu toco muito nisso, porque por mais que você nasce e cria dentro da igreja, ou sai e volta, a gente acha que só aquela igreja vai para o céu. E aí você também tá naquela coisa de assim, nossa Deus, a pessoa vem na igreja, senta, assiste, como se estivesse pegando o controle remoto, ligou a televisão, assiste e vai embora. Entra do mesmo jeito, sai do mesmo jeito. Aí a gente vê pessoas falando, eu não gosto de ir pra igreja porque lá só tem gente que não presta, porque a pessoa fulana é ruim comigo, faz isso, faz aquilo. Vai pra igreja todo domingo, e aí? Mas é aquilo. A pessoa que vai pra igreja todo domingo, a pessoa que faz tudo, vai, né, tá lá de segunda a sexta, todos os dias do calendário lá na igreja. Mas volta para casa do mesmo jeito vazia, porque ela não participou, não ofereceu seu culto a Deus. Ela está indo como expectativa, igual a Ju ia, de expectativa nos terreiros, para ver os trabalhos. Eu só estou assistindo. Tem um monte de crente que está na igreja, está indo só assistindo. Quero ver o dia, quando Jesus noivo vier. Se a sua lamparina não tiver com Com óleo, azeite, com óleo. Então, ó, fica um alerta aí. Tem muito crente participante de espectador, né? Que fala? espectador, Espectador nas igrejas, igual a Ju tá de espectador. O que eu nascendo quero de macumba, curiosidade? de curiosidade para ver, e apontando, né? Porque estava Aham. lá e estava apontando, estava achando engraçado, estava achando isso, estava achando aquilo, e Interessante. Que Jesus te sacuda aí quando você tiver de é, espectador na igreja, viu? é, Ah, né, tem muita gente que aponta os irmãos, né? Às vezes está lá na igreja e está apontando a fulano, a ciclano, às vezes até oração, gente. Tem gente que não quer receber
oração de fulano, de ciclano. Gente, cuidado, Hum. cuidado, né. Pois é, mas vamos lá, e você foi Va para a igreja e ficava com medo Eu quando ficava com medo daquilo ser uma manifestação em daquilo vez de ser a manifestação do Espírito Santo. isso, né. Mas então, assim, eu só era uma espectadora também na igreja, porque a gente ia para escutar uma palavrazinha ali e ir embora, então não tinha também aquele grupo de convívio, uma igreja muito grande, né, as pessoas ali não sabiam, não conseguiam controlar quem entrava, quem saía, ou quem era visitante, quem não era, uma igreja muito grande, enfim. E aí então eu decidi vir embora para cá, né, para os Estados Unidos, porque eu já estava num estado muito deplorável. Eu já não queria mais trabalhar. Eu já comecei a cancelar muitas pessoas, muitos clientes, e eu já não queria mais trabalhar, eu já estava, assim, não cumprindo mais os prazos do meu trabalho, eu estava, assim, querendo quase que com medo de entrar novamente em uma depressão, aí me afundando cada vez mais em festa, cada vez mais em droga, prostituição, aí comecei a sair muito, assim, sabe, uma pessoa aqui, outra pessoa ali, e era terrível. E aí eu falo e eu sempre tive algo no meu coração que eu falo que é de Deus mesmo, desde criança, que eu não iria morar no Brasil, que eu não ia morar no Brasil, Uhum. que eu ia morar em outro lugar, e eu falava isso desde criança para minha avó, eu lembro disso. E quando estava nesse final, nesse período já final, antes de vir para cá, eu falava assim: "Gente, eu não estou encontrando sentido nesse lugar. Parece que aqui não é o meu lugar, parece que esse lugar aqui não é para mim". E aí eu lembro que eu fui mais uma vez num centro espírita kardecista com uma outra amiga minha que ela queria ir, que ela ia, ela falou assim: "Vou levar você lá porque você está muito mal". Nossa, E que salada, hein, Ju? porque a pessoa por isso que eu falo, Meu a Deus. pessoa que ela está numa situação de vazio, ela vai procurar em tudo quanto é lugar, para tentar preencher aquele vazio que, na verdade, só Jesus vai preencher. É, Porque a gente tem um buraquinho dentro do nosso coração que é um lugar só dele, que ninguém preenche aquele vazio, verdade. né. E nós passamos coisas na nossa vida, porque nós já somos separadas desde o ventre, a palavra do Senhor diz, desde o ventre da nossa mãe. Uhum. E Satanás, ele é tão sujo, o inimigo das nossas almas, que ele sabe o nosso propósito, ele sabe o nosso chamado, ele sabe aquilo que nós vamos nos tornar em Deus. Uhum. Então ele faz de tudo para que a gente se desvie do caminho do propósito do Senhor, né? Ele faz de tudo para que Yep. a gente se perca no meio do caminho, ele quer acabar com a nossa vida. Como eu falei, por quase 3 vezes eu quase tive overdose e o Senhor me salvou, né? Ele quis me matar, eu falo, Satanás quis me matar porque era uma dor na alma, era uma bagunça na mente, e o Senhor, ele veio e ele me salvou. Então isso é uma dor que a gente tem tão grande que a gente busca em qualquer lugar. Uhum. E eu fui nesse centro espírita mais uma vez com a minha amiga, e eu lembro que eu passei na sala da oração. Eu falei: "Eu quero passar na sala da oração, porque eu estou muito mal, eu preciso passar por uma oração". E eu fui nessa sala da oração. E eu entrei e teve uma mulher que ela olhou muito fundo nos meus olhos e ela falou assim: "Eu não preciso orar por você". Ela falou assim: "Não precisa orar". Ela falou assim: "Deus tem um propósito", eles falam sobre Deus, né. Uhum. Ela centro kardecista fala muito sobre Deus e fala também ler também uma parte dos evangelhos. E ela falou assim: "Deus tem um propósito com você, não é aqui, é em outro país. E você vai ter uma família, e você vai ter filho, e não é aqui, é em outro país". Ela falou assim: "É só isso que eu preciso falar". E deu. E eu saí da salinha, e já estava com a ideia de vir Uhum. para cá, né. Então, no centro espírita isso no centro espírita. Mas E as você já tinha feito passaporte, já tinha falado para alguém que queria vir? Não, 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 não tinha feito ainda. Foi muito rápido, foi questão de acho que 2 meses, 1 mês e pouco, eu vim para cá. Eu Hum. larguei tudo no Brasil, até eu trabalhava em 5 clínicas diferentes, viajava em 5 cidades diferentes, e eu tinha muitos clientes maravilhosos, e na época eu lembro que eu chateei muitas pessoas, sabe, porque eu deixei todo mundo na mão, Uhum. eu abandonei e falei assim: "Tô indo embora", porque a minha dor era tanta e eu não tinha nada a perder, não tinha família, né, tinha filho, nada, não tinha marido, e o meu sonho da minha vida era ter uma família, né, era o meu sonho, assim. Ou se falasse assim: "Juliana, qual que é o teu sonho?", "Ter uma família".
ter uma, sabe, assim, um marido, filho, ter uma casa, era o meu sonho, porque tudo aquilo que eu não tive, assim, na infância, daquela coisa calorosa, amorosa, era o meu sonho, né. Hum. Então, aí eu larguei várias pessoas para trás, e eu falei assim, do dia para a noite, eu falei: "Eu tô indo embora". E eu lembro que nem tinha falado para o meu pai, assim, eu falei, eu acho que uns 2 dias antes de vir para cá, eu fui lá para me despedir, e eu falei com a minha avó, eu falei: "Vó, eu vou embora". Ela falou assim: "Juliana, você é doida, você vai largar tudo, sua profissão, tudo". Mas aí, ao mesmo tempo, ela já sabendo da minha infância, né, e tudo mais, que eu sempre falava, ela falou assim: "Olha, mas eu sei que você sempre, desde criancinha, você falava que você nunca ia morar aqui no Brasil, que você ia morar em outro lugar". E, né, juntando todas as palavras proféticas que eu recebi, acabei parando aqui, né, e conheci o meu marido, né, que hoje é meu marido, na verdade, Eduardo. Na verdade, eu já conheci ele do Brasil, né, conheci ele de lá e tal, mas nunca tivemos nada, nunca nem tínhamos nos beijado, nem nada, e fui conhecer ele aqui e ficamos juntos desde a época que eu cheguei, né, cheguei aqui já e ficamos juntos. E ele já era cristão, né, já era crente, e a minha sogra, a dona Ivone, crente, né, mulher de oração, mulher de oração. Aí nós já estávamos juntos, já tinha 1 ano e meio, mais ou menos, né, e ela veio para cá para nos visitar. E eu tentando, assim, quando eu decidi vir para cá, eu falei assim, eu fiz um propósito, né, com o Senhor, eu falei assim: "Tudo o que eu fui lá atrás, se o Senhor permitir", falei: "Se o Senhor permitir que o visto seja aprovado, que tudo ocorra bem", eu falando com Deus, isso na minha no meu jeito de falar com Deus. Falei assim: "Tudo vai ficar lá para trás. Uhum. Eu não quero mais as amizades, eu não quero mais ter aquela vida que eu tinha, eu vou fazer dar certo. Eu vou fazer dar certo, eu vou vir aqui e vou fazer dar certo. Eu vou ter um marido, eu vou ter uma família, e eu sei que vai dar certo". E foi assim, eu larguei tudo para trás. Teve amizades que ficaram muito chateadas comigo. Nossa, pessoas que eu, assim, tive que abandonar mesmo. Uhum. E magoei muitas pessoas, sabe, assim, falei: "Não, eu tô indo embora e tchau para vocês", e não olhei mais para trás. Mudei de número, excluí rede social, tudo que eu tinha, e aí tive, né, o meu marido, no caso, né, nós casamos, enfim, nos juntamos. E a minha sogra veio nos visitar, e ela muito de oração, ela falou assim: "Olha, eu vou, mas eu quero ir na igreja", né, porque ela não deixa de vir para a igreja. Desde Uhum. que ela vem, ela tá lá, mas quando ela vem para cá, ela tem que ir para uma igreja, porque ela Uhum. não fica sem igreja. Não fica sem o pão. Não, fica sem. Aí meu cunhado veio junto na época e tudo mais, e nós fomos para a igreja, que eu tinha ido já com o Eduardo, né, com meu esposo, uma vez no Mevan, né, eu tinha ido com ele e eu gostei, gostei quando eu fui, e ali eu já era tocada pelo Espírito Santo ali um pouco, e eu já começou a me dar aquela tremedeira por dentro de novo. Eu falei: "Meu Deus, Jesus", eu só falava assim: "Tomara que eu não caia aqui endemoniada", né, era o meu medo. E já chorava muito, muito quebrantada, chorava, chorava, mas até ali ok. Aí chegou a minha sogra e ela escutava pregação no celular. Ela veio e escutava as pregação no celular. Minha sogra foi uma pessoa que ela nunca falou uma palavra, você ou me julgou pelas roupas que eu usava, quem usava roupa muito vulgar, né, muito decote, muito vestido colado, barriga de fora, essas coisas. E ela nunca me olhou com olhar de julgamento, nunca falou uma palavra: "Você não se veste adequada", ou "Você precisa ir na igreja". Ela nunca falou isso. Ela só falou assim: "Vocês me levam na igreja?". Aí eu falei: "Sim, claro", né, falei: "Lógico, vou levar, né, vou junto". E aí nós fomos. E eu lembro que ali eu chorava muito, muito quebrantada também. E a gente foi indo, o período que ela estava aqui, nós fomos nos cultos, eu conheci os pastores da igreja, né, o Luiz Hermínio, muito conhecido no Brasil inteiro, o apóstolo Luiz Hermínio, que são muito amigos, né, ali da minha sogra, que minha sogra congregou muitos anos no Mevan, até hoje meus cunhados congregam lá, no Mevan, lá no Brasil, né, não aqui no caso, mas eles têm uma sede aqui também. E a minha sogra foi embora, mas eu fui muito tocada pelas ministrações ali que ela Ó, assistia. carrinho. Gente,
Esse aí eu não vou dar corte não. Carrinho do picolé passando agora, olha aqui, Na ó, sua rua, que é. Vem beleza. para atrapalhar, né? Só Só para Jesus dar na um causa. tempero. Tudo bem, E isso então a minha acontece. sogra foi embora, mas eu fui muito tocada pelas mensagens que eu vi ali. Ela ouvi muito o Luiz Hermínio pregando e o pastor, né, ali pregando e enfim, tudo mais. Na época ela fazia parte de uma outra igreja já, a minha sogra. E ouvindo as pregações eu falei, mas espera aí, esses crentes, né, esse crente que a minha sogra é, e esses crentes que eu vi lá nessa igreja que eu fui, Hum, eles são diferentes daqueles crentes que eu imagino que eu estava imaginando na minha cabeça, né? Que hum, eu estava assim com aquilo. Isso não pode, aquele não pode, não pode, só pode saia, não pode usar maquiagem, não pode. Falei, mas eles são diferentes. E eles falam de um Jesus de uma maneira diferente que eu gostei. hum, E a minha sogra, né? Eu falo que sempre falo para todo mundo, foi na verdade quem me ganhou para Jesus foi a minha sogra, né? Sem falar uma palavra, sem dizer assim, você tem que ir para a igreja. Ela, claro que muito joelho no chão, né? Orando muito, mas ela que me introduziu o evangelho através da vida dela, né? Que é uma mulher de oração, uma mulher sempre positiva. Você pode perguntar para minha sogra o período que for, ela vai falar assim, tá tudo bem, tudo vai bem, né? uhum. E ela nunca Minha vai irmã Ivani não tem reclamar, isso não. ela sempre tem uma palavra positiva e ela sempre é uma mulher de oração. Então eu me espelho muito nela até hoje, né? Me Uhum, espelho muito na minha sogra e ela foi quem me levou. Então eu comecei, eu falei assim, não, Eduardo, vamos ir na igreja, porque eu gostei, eu quero continuar indo. E aí eu lembro que nós estávamos em um culto, a igreja ainda, era uma igreja aqui muito pequena, e os pastores de lá, a pastora Dagliane e o pastor Samuel, que, nossa, pastores maravilhosos. A pastora Dagliane nunca me julgou, nunca me olhou com olhar de julgamento, porque eu ainda, como eu falei, usava vestimentas, né? Coisas assim não mais era decotadas, apropriado. mas eu já ia com uma coisa, mas já tampava com a jaqueta, assim, porque eu já me sentia envergonhada. Uhum, Ali já o Espírito Santo já estava trabalhando em mim, mas eles me abraçavam e sempre aquele amor, aquele carinho vem e tal. E até que um dia, acho que eu tinha ido 2 ou 3 cultos ali, estava o pastor Rafael Conrado pregando no Mevão, e ele falou assim: "Eu gostaria de fazer um apelo, e gostaria de pedir que se tem alguém aqui que gostaria de aceitar Jesus". uhum, E eu lembro que uhum, e pediu se tinha alguém que gostaria de aceitar Jesus. E eu nunca vou esquecer daquele dia, porque era como se eu tivesse foi uma experiência que eu tive com Deus, como se eu tivesse flutuado até o altar, hum, como se algo tivesse me levado até lá. Eu lembro que era como se eu flutuasse. E eu fui. E eu ali já totalmente tomada pelo Espírito Santo. Eu fui totalmente tomada, eu tremia, o meu corpo inteiro tremia, tremia por completo, chorava muito, 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 muito. E ali já o amor de Jesus já me encontrou naquele momento. E assim, aquela dor, aquele sentimento todo que eu carregava, naquele dia, ele como se ele tivesse sido arrancado naquele momento. E aquele calor do Espírito no meu coração, sabe? Mas uhum, aí não acabou por ali. Nesse mesmo dia, porque Eduardo, né, sempre cresceu na igreja, tudo mais, era crente, mas também não estava frequentando mais muito. O pastor Rafael Conrado fez um outro apelo. Ele falou assim: tem uma pessoa aqui que precisa se reconciliar com Deus. E você não pode fugir do seu chamado, porque você tem um chamado, e você sabe que você tem, e você foge, você corre desse chamado a vida toda. Mas não tem aonde, que o Senhor vai catar você. E ele uhum. falou, e eu lá sozinha no altar, não tinha mais ninguém, as outras pessoas já eram convertidas, e eu estava lá. E ele falando, você pode vir, porque eu sei que tem essa pessoa aqui, você pode vir. Quando eu olho, era o meu esposo, Ah, era o Eduardo que estava do meu ai, que lado. lindo, Ele veio para o altar para se reconciliar com o Senhor e no mesmo dia que eu aceitei a Jesus. uau, E nossa, foi que lindo. assim, tremendo. E aí foi festa no céu. Foi festa no céu. Foi festa no céu, foi algo assim instantâneo, né? Algo instantâneo que daí a partir dali eu já, né, não tinha contato, né, porque desde que eu saí do Brasil já não tinha contato com drogas, mais nada, né, porque eu falei que eu ia deixar tudo para trás. Uhum, E ali dali já não tinha mais vontade nenhuma, assim, ali Deus me curou, assim, sabe? Ali eu já tinha nojo, ânsia de só de imaginar em algo, alguma droga, alguma coisa assim. E eu comecei a mudar.
né? Todos os meus hábitos, as minhas roupas começaram a mudar, a minha mentalidade começou a mudar e eu comecei a buscar mais o Senhor, mas foi muito difícil, porque, né, eu trabalhava com uma pessoa aqui e ela me julgava muito, porque eu tive esse encontro com Jesus, mas ela me conhecia antes desse encontro com Jesus, a minha fala era de uma maneira, meu comportamento era de uma maneira, e ela Meu Deus. debochava muito de mim, porque ela disse que ela sabia como eu era e que eu não era aquilo ali que eu estava querendo ser, né, depois do Hum, encontro com Jesus, que aquilo era passageiro, que ia ser só um momento, era só um fogo de palha e pronto, né. uhum, E foi bem difícil, assim, foi bem difícil, esse período, mas aí eu comecei a ter um pouco mais de intimidade com o Senhor e recebi dentro da igreja ali, uma palavra profética muito forte, né, do Felipe Borges, pastor Felipe Borges, que hoje está aqui em Massachusetts, se eu não me engano, e ele falou que do meu chamado, né, que eu tinha um chamado com mulheres, né, que um chamado muito forte, que Satanás sabia disso, que sempre tentou me parar, né, e que eu tinha um chamado ministerial muito grande. Então, essa era a fúria de Satanás, mas que Deus ia me dar estratégia. Ele aleluia. ia me dar a estratégia exata no período determinado e que eu não era para fraquejar, porque eu ia ajudar muitas mulheres que foram abusadas, muitas mulheres órfãs, muitas pessoas, né? E aquilo ali foi como se fosse um gás que me deu, né? Eu Uhum, falei assim, então eu estou no lugar certo, né? Estou fazendo a coisa certa. Mas o tempo foi passando e aí eu me batizei, né? Depois, 3 meses de convertida, eu me batizei. 3 meses de convertida, e eu lembro que na época foi o meu batismo mais um casal. Foi o primeiro batismo do meu irmão nos Estados Unidos. Eu hã, chamei a pastora Dagliane, falei assim, pastora, eu disse, eu quero batizar. E ela falou assim, vamos fazer o seu discipulado. Né? Fizeram logo o discipulado e nós batizamos nas águas, batizei na praia, foi em março. ah, E março? foi em março, eu lembro, acho que Faz está aqui, aniversário então. vai agora. E eles, assim, pastores maravilhosos. E eu dali, já caminhando ali com o Senhor botou no meu coração que era o tempo determinado para que eu te engravidasse. Né? Falou comigo Hum, que essa era a hora, não falou, usou a boca de ninguém, falou, ele falou comigo, o Senhor falou comigo, que era a hora que eu tivesse filho, que ia ser nesse período. E eu, assim, no primeiro mês, já que eu parei com o anticoncepcional, eu engravidei. E eu lembro que eu não fazia um mês ainda de que eu tinha parado o anticoncepcional, eu já estava meia sonolenta e tal. E uma manhã, eu lembro que era uma manhã de terça-feira, estava próximo de completar um mês, faltavam alguns dias que eu tinha parado a medicação. O Senhor me despertou e falou que eu estava grávida. E aí eu falei assim: eu estou grávida. E aí a minha cunhada estava aqui naquele dia, o Ricardo e a Júlia, e ela olhou para mim assim, ela falou assim, eu fiquei quietinha, não tinha falado nada. Ela olhou para mim assim, Juliana, ela falou assim, acho que você está grávida. Porque você está com uma cara, você está muito sonolenta, e eu sempre muito agitada. Ela falou, você está muito assim, sonolenta, será que você não está grávida, não? Será que já não está grávida? Eu falei assim, ah. E era uma terça-feira, eu lembro que eu falei para essa minha amiga que nós trabalhávamos juntas, falei, para no Dollar Tree. Eu falei assim, vou comprar vou o, comprar um o teste. teste, o mais barato que tem. Se der positivo, Uhum, já testando o Senhor, né? Testando a uhum, Deus, né? Falando assim, será que Deus falou comigo? Porque ainda não tinha muita intimidade com o Senhor. Será que foi Deus mesmo que falou comigo? Falei assim, vou parar lá no dólar para ver. Se der positivo, é porque não vou pagar um exame caro, né? Pensei assim, vou comprar. Aí minha amiga falou assim: ah, você tá doida, vai fazer um mês agora que você parou a medicação, como que você acha que você já tá uhum, grávida? Doida essa coisa da sua cabeça. Compra 7 já, porque aí cada mês você faz um. Aí eu, né, falei assim: acho que vou comprar mais, que acho que nem deve ser. Fui no lembro que eu cheguei na casa da cliente, fui no banheiro, primeira gotinha, positivo. Estava grávida, eita lindo. estava Lágrima. grávida, o Senhor já tinha preparado tudo, né, aí Uhum, engravidei, aí descobrimos que era uma menina, a Lara, né, nossa filha que hoje tem linda, 6 linda. anos, uma bênção do Senhor. E só que aí nesse período, o que que aconteceu? Era quando a Lara nasceu, era pandemia.
Uhum. E as igrejas, você sabe que não podiam, né, ter Estaria bom. culto, e nós não tínhamos o culto online. Então até tinha alguns, mas eu com a Lara bebezinha, nenhum parente pôde vir nos visitar, e eu passei esse período com a Lara sozinha, o Eduardo trancados em casa, e eu comecei aí eu não ia nos cultos, e eu comecei a esfriar um pouco, Uhum. comecei a esfriar. E aí eu lembro que pastora Dagliane, uma bênção, até se ela assistisse uma hora, pastora Dagliane, você é uma bênção na minha vida, pastor Samuel também é uma bênção na minha vida. Assim, sou muito grata porque foram pessoas que nunca me julgaram, sabe? Eu tomo isso como um exemplo para o resto da minha vida. E aí eu acabei por decisão, porque eles tentando trazer a gente para perto. O Eduardo sempre muito resistente a vir, né? Porque sempre com aquela coisa de igreja tudo igual e todo mundo quer se intrometer na vida dos outros. Igreja pequena, nós somos mais achegados. Em igreja Uhum. pequena, todo mundo acaba, né? Uhum. Conhecendo Querendo, mais. conhecendo mais, e pastora Dagliane querendo trazer ele muito para perto, e ele sempre muito resistente, aí eu também sem muito conhecimento, sem, né, ter uma base e tal, eu comecei a achar, falei assim, quer saber, eu acho que eles, né, acho que estão querendo se intrometer na vida da gente, era nada, gente, era nada, era Era querendo, cuidar. era cuidado, hoje eu vejo que era o maior cuidado, queriam, porque também sabiam do nosso chamado, tanto o meu chamado quanto o Eduardo, né, e Uhum. sabia que nós tínhamos um propósito, né, e querendo nos trazer para perto e nós achando que era intromissão. Então, você que tem um pastor, uma pastora, que ligam para você, que querem, né, chamam você e falam, fulano, você não veio para a igreja, fulano, estamos sentindo sua falta, que querem conhecer da sua história para poder te ajudar. Não ache que é porque estão querendo saber da sua vida, é porque estão querendo trazer você mais para mais perto de Jesus, É tá? cuidado. Em nome Uhum. de Jesus, é cuidado. Então eu acabei, né, saindo da igreja, acabei me afastando do Mevan e fiquei ali desigrejada, né? Mas era período de Da pandemia pandemia. e eu assistia muitos cultos online. Uhum. Então eu fui muito ministrada por uma pastora muito famosa, até não vou citar o nome dela aqui, mas era uma pastora muito famosa no Brasil, que na época não era tão famosa, hoje ela se tornou muito famosa, e ela ministrou muito no meu coração, essa Uhum. pastora. Eu, com a Lara recém-nascida, bebezinha, ministrou muito na questão do casamento, porque eu, então, muito autoritária e muito vindo daquela família toda bagunçada, eu queria consertar, eu queria fazer diferente, eu queria que meu casamento fosse baseado na palavra, fosse baseado dentro dos princípios bíblicos. E essa pastora me ajudou demais. Uhum. E aí eu comecei a ser uma mulher sábia, uma mulher virtuosa dentro do lar. Foi um período de 3 anos que eu fiquei cuidando da Lara, somente cuidando dela, né? O Eduardo ficou trabalhando e eu fiquei cuidando dela. Depois eu voltei a trabalhar também, mas eu fui muito ministrada ali. Eu falo que até ali, assim, eu penso assim, eu falo assim, Senhor, até ali eu acho que foi propósito, sabe? Com Até certeza. ali foi propósito. Eu me afastei ali da igreja, né? Triste, né? Por essa situação, mas o Senhor foi ministrando dentro de casa comigo. Aí depois voltei para o assim, tentei voltar para o Mevan ali, frequentava um pouquinho, mas aí depois me afastei novamente. Mas sempre seguindo dentro dos princípios do Senhor, Uhum. desigrejada, não ia para a igreja, não cultuava dentro da igreja, mas dentro de casa eu assistia ministrações. Né? Então estava tentando ali seguir, né? Uhum. Seguia da minha maneira, ali seguia dentro dos princípios que eu achava que eram certos. Mas chegou o ano de 2023, 3 anos atrás, e eu estava assim, eu falei assim, Senhor, tá errado. Eu falei, tá errado, eu não posso ficar só dentro de casa. Eu tenho uma filha para criar. E eu falei assim, como que eu vou ensinar a minha filha nos princípios do Senhor? Né? E esse medo de que minha filha passe aquilo que eu passei, que a minha Uhum. filha não conheça Jesus da maneira que hoje Que eu você conheço, hoje eu conhece. quero passar para ela os princípios da palavra. Eu quero que minha filha cresça dentro de um lar cristão. Eu, Uhum. por não ter a minha mãe, né, tentando, olhando aquela situação assim, como que eu vou criar minha filha? Como que eu vou fazer? Aí Deus, eu lembro que na época estava ali no meu ainda, o Senhor usou uma irmã e ela falou assim, o Senhor vê você chorando dentro do seu quarto.
Ele vê você chorando com a sua filha no colo e você está questionando o Senhor e falando assim: como que você vai levar ela para os caminhos do Senhor? Como que, né, como que vai ser se você não teve a sua mãe para orientar você? E o Senhor te disse que você vai ser uma grande mulher de Deus. E o Senhor te disse que ela vai ser uma grande mulher de Deus, que Glória a você não é para Deus. temer, mas você siga nos caminhos do Senhor. E 2023, a Cleuzinha, né, Cleo SX, Cleuzinha trabalhando já comigo, e ela comecei a conversar com ela, falou que ia numa igreja, que estava indo numa igreja, e eu falei assim, onde que é a sua igreja? Que eu estou precisando de uma igreja, porque eu preciso ir para a igreja, né? Ela falou assim, a igreja tal. E aí eu fui. E lá, né, lá parecia assim, era algo assim, todo domingo que eu ia, não ia todo frequente, né, porque bebezinha ainda, ela era pequenininha. Os domingos que eu ia no culto, Deus usava algum irmão da igreja para falar comigo. Hum. Era aquela metralhadora de profecia. E eu falei, o que está acontecendo? Eu falei assim, o que está acontecendo? Que cada vez que eu piso nessa igreja, alguém vem falar comigo. E eu continuei indo, mas aquele temor do Senhor, já assim, sabendo que Deus estava assim, né, falando profundamente comigo. E aí Deus usou a nossa irmã, que hoje congrega conosco na nossa igreja, pela misericórdia de Deus, nossa irmã Stephanie. Ela estava nessa igreja na época. Nunca vou esquecer, ela estava com uma blusa preta, de cetim, com um colar de pérolas, que eu nunca esqueço dessa mulher. E eu estava no louvor, muito quebrantada. Naquele dia, minha sogra estava comigo, porque minha sogra não fica sem igreja. Aí eu tive que ir para a igreja, porque minha sogra estava aqui, né? E fui com ela. E a Stephanie veio. Ela falou assim: eu posso orar por você? Eu falei: pode. E era durante o louvor. E aí Deus usou ela. E ela veio com tanto, Deus usou ela com tanto poder, tanta intensidade, como sempre usa. Mas foi um checkmate final. Foi assim, Deus falou comigo através dela e eu senti no meu coração assim, ou você vem de vez, você não tem mais escolha, porque quando o Senhor ele fala, tem um certo período, eu acho que Deus ainda vai deixando a gente, né, bater cabeça para lá e para cá, tipo assim, achando que a gente tem controle sobre a nossa vida total sozinho. E ele chegou e falou assim: é agora, não tem mais para onde você correr. Ou você me serve, ou você me serve. Não tem outra opção. E dali, aí foi mudança completa. Foi mudança completa. Gente, a Ju é uma benção na igreja, eu escutando agora a história, conhecendo, porque eu falei assim, Ju, eu acho que conheço pouco sua história, conheço essa parte assim, 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 tem partes que eu não conhecia. E agora eu tô vendo que história linda, me lembra de Noemi e Ruth, com a sogra, seu Deus será meu Deus, se não for... E ela caladinha, né? Caladinha. A minha sogra até hoje, né? Ela é essa mulher de oração. Ela não. Você vai perguntar para ela, fala, tá tudo bem. E ó, joelho no chão. Que benção. Beijo, e ora. Ivone, uma Dona benção de Ivone. Deus. Estou morrendo de saudade. Próxima vez já acho que eu vou volta esconder o passaporte dela para ela não ir embora. Chegando aqui, eu vou pegar a bolsa da tia assim, ó. Verdade. Vamos esconder. Tô brincando, tia, mas à vontade realmente, porque ela aqui também é uma benção. Quando ela tá aqui, ela é uma benção, serva do Senhor. Serva Trabalha do na obra desde sempre e ama servir o Senhor. Ama servir o Senhor. Vê que às vezes a gente faz tanta coisa para ganhar uma pessoa para Jesus e ela só de joelho e boca fechada. Então, foi isso que, né, até a nossa irmã Stephanie ministrou esses dias na igreja, falou que Jesus, ele não precisa que ninguém convença ele de nada, de aceitar ele, né? Ninguém precisa convencer, nós não precisamos falar, fulano, aceita, porque isso... Come isso aqui, ó, empurrando a goela abaixo. Come falando, isso aqui, aceita Jesus, não. Não precisa, porque ele é doce, ele é suave. Então é isso que ela, a minha sogra, ela é o meu maior exemplo, porque ela não fala uma palavra, né? E pela graça de Deus, as duas noras e o genro, toda a família, né? Ela tem 3 filhos, ela tem a minha cunhada, a Elaine, e o Simão, esposo, são também convertidos. Ela tem o Ricardo, o filho Ricardo, com a minha cunhada Júlia, também convertida, também se converteu. E o Eduardo, né, o filho mais velho, e eu, todos nos caminhos do Senhor, pela graça de Deus, todos já aceitaram Jesus.
e sem empurrar nada goela abaixo, só com a vida dela, que ela é uma mulher de oração, uma mulher que serve o Senhor, e ela, assim, é o meu maior exemplo, e eu falo que é assim que nós devemos ser, a Nossa, nossa amém. vida, se nós falarmos uma palavra, ela tem que exalar Cristo. Nós Divino. temos que exalar o perfume de Cristo, senão não faz sentido, né? Exatamente. É só falácia. Então, nós temos que as pessoas precisam ver Jesus em nós, sem que a gente fale uma palavra, Verdade. né. Se Verdade. necessário for, sim, mas se não for, melhor ainda. É. Não, é o testemunho, né? É, É o testemunho da irmã Ivone. Que bênção. é, Gente, que testemunho de arrepiar os cabelos. Eu, não- é, igual eu falei, eu sabia um pouquinho do testemunho da Ju, achei que eu é, sabia um pouquinho do testemunho da Ju, não sabia que era tão profundo. Que é. bom, Ju, você poder compartilhar a sua história, né? Amém. Poder contar a sua trajetória desde a infância, a sua descoberta, né? As suas Sim. curiosidades, os seus ups and downs, né? É, Né, até chegar tudo o vazio para chegar onde precisava de chegar. Quantas pessoas você hoje que está assistindo, você conhece, que estão aí hoje nessa busca para preencher esse vazio? Se você é uma mãe, se você é um pai, se você é uma avó, se você é uma pessoa que ora por alguém que está na situação que a Ju já passou, eu vou te dizer, não desista de orar. Talvez a avó ou a mãe dela, as vós, né? é, Que uma sementinha plantada lá quando ela ainda era criança, lá antigamente, veio trazer e veio florescer. Demorou, mas foi necessário passar esse processo. Não desista. O poder da oração, ela tem a sua eficaz, ela não volta sozinha para trás. A palavra do Senhor não é volta verdade. vazia. Glória a Declara a Deus. palavra de bênçãos para a pessoa que você estiver orando, que você estiver intercedendo. Ou se você quiser mandar o vídeo direto para ela, porque eu quero te dizer, olha, esse caminho que você está, esse vazio que você tanto procura, essa fome, esse buraco que você quer preencher, só Jesus pode preencher. Não existe outra forma de preencher esse vazio, esse buraco, essa necessidade. Entenda, Deus quer te usar para a honra e glória dele, no reino da luz, não das trevas. As trevas só levam mais para a treva, o abismo puxa um outro, mas quando você está no reino da luz de Jesus, você tem muito mais poder. O povo acha que o inimigo, que o diabo, que as forças do mal é poderoso. Igual eu falou assim, tem gente que não toca no assunto porque tem medo, porque não conhece o poder verdadeiro É de verdade, Deus. não conhece o Né? Senhor dos Exércitos. O Senhor, Deus Todo-Poderoso, aquele que manda no inimigo, que hoje fica te colocando medo. Tem gente que tem medo até hoje porque realmente não conheceu o Deus poderoso. O Deus Todo-Poderoso de Israel, ele sim tem poder da vida e da morte. Pode dar, não ser seu amigo, um dia eu vou querer saber mais da história. Tá com medo, ele voltando nessa batalha espiritual, talvez você hoje tá nessa batalha. Você vai para o terreno de macumba, mas você quer também estar na igreja, você volta porque você tem medo que os demônios vão falar que vão te enforcar, vão te matar. Isso é para parar você de cumprir o chamado de Deus na sua vida. Você é uma potência tremenda na mão de Deus. É só você se render e vir para a fonte que é verdadeira, que é Jesus Cristo. O dia que você sair dessa escassez, o dia que você sair dessa sequidão, né? Imagina a boca seca, assim, é uma sequidão. Você só está buscando a fonte errada. Você tem que vir para a fonte que é Jesus. Fonte de água viva que vai jorrar de dentro de você e nunca mais vai parar. E aí sim, aí é a potência realmente. Você vai falar assim, não, agora me encontrei. Ju tá aqui para testemunhar todo o caminho que ela passou. Todo de perdas, né, Ju? Podia ter culpou Deus, se Deus existir, se Deus é bom, por que levou minha mãe que era boa e meu pai que maltratava minha mãe? Né? E é normal, a gente humano, na nossa carne, a gente fala e a gente pensa, porque é normal, nós somos racionais e a gente vai racionar naquilo da lógica, mas saiba que o Senhor te ama.
Senhor Jesus Cristo te ama. E verdade. Ele quer fazer parte da sua vida. Ele quer morar na sua vida. Ele quer morar dentro do seu coração e fazer uma limpeza, igual fazer uma limpeza na vida da Ju. É verdade. Né, Ju? Nossa, é verdade. Ju, muito obrigada por vir. Ai, eu que agradeço. Foi Obrigada maravilhoso. por ser canal de bênção pra nós. Foi maravilhoso, gente. Eu quero voltar mais, viu? Vocês me Vai, porque aguardem isso aí. aqui foi uma palhinha só. A gente vai estar trazendo também, que a gente vai estar trazendo não só testemunhos para falar, olha o que o Senhor fez na minha vida. Venham, ouçam, escutam o que o Senhor fez na minha vida, fez na vida da Ju. Temos também palavras para edificação, sobre ensino, nós vamos ter outras coisas, mas o propósito do Podfan é: venham, ouçam, olha o que o Senhor fez para mim, olha o que o Senhor fez na minha vida, olha a transformação que o Senhor fez na minha vida. E o Senhor Jesus também pode fazer na sua vida. Amém. Se esse vídeo tocou no seu coração, falou com você, você pensou em alguém, compartilha, espalha. Alguém precisa de escutar. Em nome de Jesus. Se você pensa que para você não tem casa, ou aquele fulano não tem jeito, tem jeito sim. Tem Tem jeito. Sim. Ju, quer falar alguma coisa? Olha, eu gostaria de agradecer a oportunidade e, assim, foi maravilhoso poder relembrar, né? E, às vezes, assim, passa tanto tempo já, né? Já tem anos, né, que eu me converti e a gente acaba, às vezes, esquecendo, né, de tão maravilhoso que o nosso Senhor, o que o Senhor fez na nossa vida, porque nós, às vezes, já estamos acostumados a ver, queremos que o Senhor faça na vida dos outros e acabamos esquecendo daquilo que o Senhor fez em nós, né? Então foi muito bom, assim, poder relembrar tudo aquilo que o Senhor fez, que Ele é maravilhoso. Então, assim, eu falo para você, não desista. Não desista, procura o Senhor, que Ele é o único caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Não há outro caminho, não há outro caminho para a sua felicidade, não há outro caminho para que você queira preencher o vazio, a não ser Jesus. Porque a sua cura, a cura da sua depressão, a cura da sua alma, a cura das suas dores, ela está em Jesus. Não tem outro lugar, não tem outro lugar. E é Jesus que vai preencher isso em você. Obrigada, Pam. Que isso. Muito obrigada. Deus te abençoe. Deus abençoe. E vamos marcar mais uma. Vamos. Vamos falar desse Ministério de Libertação aí. Vamos falar do Ministério o chamado de libertação, mas ela está hoje na intercessão para estar falando e ensinando um pouquinho sobre o Ministério de Libertação. Amém. Amém. Um abraço a todos. Fiquem com Deus e até a próxima. Até. Tchau, tchau.